Olá, a vida de Jesus ditada por ele mesmo, falso ou verdadeiro? Bom, uma coisa preciso dizer, ele tem uma singularidade, é o único livro, até onde eu sei, sobre a vida de Jesus, em que o autor se diz ser o próprio Jesus. Mas eu confesso que quando eu comprei esse livro, eu não prestei muita atenção no título. Eu achei mais que era uma obra de ficção. Comprei mais pelo preço, que ele estava barato. Falei, pelo preço, vamos ver essa história da vida de Jesus. Quando eu percebi que o autor dizia ser o próprio Jesus, eu confesso que falei que era impossível e acabei guardando esse livro. Falei, não pode ser. E assim ficou durante bastante tempo esse livro guardado. É só passar alguns anos, é que eu vim, anos mesmo, né? É que eu vim prestar atenção que eu estava sendo injusto. Afinal de contas, eu não poderia julgar um livro sem ter lido. E não me parecia difícil provar que o livro era falso. Afinal de contas, Kardec, ele explica, no livro dos médios, ele mostra de que maneira separar o joio do trigo, saber se é uma mistificação, se é um animismo, se é um espírito sábio, se é um espírito pseudo-sábio. Então, não me parecia ser uma coisa assim muito complicada. Nesse caso, com a ideia de provar que o livro era falso, eu comecei a leitura desse livro. A primeira coisa que me chamou foi o estilo evangélico. Eu falei, poxa, se é um livro atual, por que ele usar esse estilo evangélico? E aí me veio à memória um outro livro que eu li, intitulado A Voz do Antigo Egito. Nesse livro, era um espírito que viveu naquela época como uma rainha e agora estava se comunicando nos dias atuais. Bem, esse espírito então explicou que uma entidade, quando ele recorda uma encarnação passada, ele já está como que vivenciando, ele está tornando a viver. E até me lembro que na hora que eu li esse pedaço, eu imaginei aquele espírito, até com aquela indumentária, né, do Antigo Egito, porque ele estava revivendo aquela época. Me pareceu bastante... a explicação me pareceu óbvia, que se o espírito estivesse recordando a época, daquela época em que Jesus viveu, ele estaria utilizando aquele estilo, não havia nada demais. Outra questão também que me chamou a atenção foi o porquê que aconteceu na época que aconteceu o livro. Ou seja, foi na mesma época da codificação, mesmo, vamos dizer assim, no mesmo decênio. Por quê? E aí me lembrei também que é corrente dizer que na época da codificação, o planeta vivia um estado, vamos dizer assim, espiritual, um estado de vibração muito positivo. Tinha muitos espíritos de luz encarnados, outros que estavam circundando o planeta, principalmente na França, para dar apoio a Allan Kardec na confecção da doutrina espírita. No caso, então, mais uma coisa que também achei correta. A época, então, também era favorável a que o espírito de luz viesse a se comunicar. Outra coisa que me chamou a atenção foi que não era parecido, ou seja, o que estava no livro A Vida de Jesus não se parecia com os livros canônicos, os evangelhos canônicos. E aí também me veio na memória uma outra história de um negociante de obras antigas. Ele ia num depósito, o depósito tinha separado vários lotes. Dentro desses lotes que esse depósito tinha para negociar, tinha um que era de obras falsas. Os especialistas consideraram aquele lote como obras falsas. Dentro daquele lote, então, tinha uma cruz, um crucifixo, que chamava muito a atenção desse marchand. Ele via aquela obra, aquela escultura, achava ela muito bonita, mas estava classificada como falso. De tanto ele olhar, ele de repente fez luz. A escultura não tinha assinatura, então era mais difícil ainda saber quem era o autor. Mas ele sabia que aquela cruz não era falsa. E por que não era falsa? Ela não era falsa por conter o erro grosseiro. Veja bem, o cruz tinha um erro tão grosseiro que todo mundo percebia, não precisava ser um especialista. Na cruz, em vez de estar escrito
o rei dos judeus tinha uma outra frase completamente diferente. Nesse caso, por causa dessa frase completamente diferente, que os especialistas consideraram a cruz falsa. E ele, Marchand, falou, não, esse erro, que eles achavam que era erro, justamente prova que a obra é autêntica, porque o artesão com a habilidade de confeccionar aquela escultura, ele não iria cometer um erro daquele jeito. Afinal de contas, a intenção do falsificador é copiar o objeto a ser falsificado, e não, vamos dizer, pegar uma nota de R$100 e pintá-la cor de abóbora. Não faz sentido. E aí, com esse novo entendimento, eu comecei então a ler o livro, que assim, parece que eu tirei um peso da cabeça. Falei, bom, esse autor desse livro, ele não está tentando me enganar, ele não está aqui fingindo, ele está contando uma história. Eu vou ler essa história, vou ver se essa história tem uma coerência, são mais de 300 páginas, vou perceber se ela tem alguma unidade, se o autor entra em contradição com ele mesmo. Enfim, vou curtir a história e vamos ver o que vai dar. Não vou ficar preocupado se isso, se aquilo, se é de Jesus, se não é, não vou ficar preocupado, eu vou apenas ler. E aí, a seguir, se o livro, já diz por um lado, ele não se parecia com os evangelhos canônicos, por outro lado, ele era igual, ou era tudo assim parecido demais com Allan Kardec. Tudo que Allan Kardec fala encontra-se nesse livro. Em outro contexto, mas está ali. E algumas vezes até as palavras literais, do mesmo jeito que está na codificação, encontra-se no livro. Uma das coincidências Jesus nega que tenha transformado a água em vinho. Quem não bebe, no caso agora eu parei de beber, então quem não bebe e participa de uma festa em que as pessoas estão embriagadas, sabe como é difícil, é desconfortável. As pessoas pensam, as pessoas que estão embriagadas, algumas exageram, acham que estão brincando e acabam ofendendo. Então Jesus estava incomodado naquela situação. E ele então fez um comentário. Ele falou assim, mesmo que se transformasse a água em vinho, esse pessoal tomaria todas. E aí, e a partir daí então surgiu essa história de que ele transformou a água em vinho, quando ele não transformou, e ele falou que não, e assim foi, né? E como eu disse, depois disso, eu achei interessante, porque Kardec também fala que ele não acredita que Jesus tenha transformado a água em vinho. Ele acredita que esse milagre não existiu, não existe. Outro também muito interessante é a multiplicação dos peixes e dos pães. Esse aqui eu vou ler como está no livro, para ficar bem explicado. Mas antes disso, vou ler uma outra passagem, que Jesus fala assim, irmãos meus, a vida de Jesus tem que ser explicada por ele mesmo para desfazer as dúvidas que ainda existem a respeito de sua natureza e de sua sinceridade. A doutrina de Jesus, repito, é mal conhecida a ponto de que Jesus é um Deus para alguns, um louco para outros e um mito para os demais. Como vê, então, justifica o porquê que ele não mandou o outro espírito ditar a vida dele. Ele tinha que vir, por dizer, por ele mesmo, né? Então veja bem o que ele escreve. A história dos 5 peixes e dos 2 pães multiplicados e distribuídos entre muitos milhares de homens deixou perplexo meu espírito ao ver tão grande insensatez humana. Com que objetivo teria provocado a crença nesses transtornos da natureza material, ao passo que dizia que o poder do Pai reside no esplendor da criação e nas inexoráveis leis da natureza. Olha a concordância com Kardec. Kardec, no caso, ele fala muito das inexoráveis leis que Deus se manifesta nas leis da natureza. Aqui, no caso, ele está falando da matéria. Mas tem outros trechos do livro que Jesus também repete, que Deus se manifesta nas leis da natureza, que não existe milagre. Então, tanto Jesus, no seu livro, como Kardec,
na codificação insistem, não existem milagres. Deus se manifesta nas inexoráveis leis da natureza, quer dizer, as perfeições das leis da natureza mostram a perfeição do autor da mesma. É isso? Agora, se não existem milagres, existem situações que a pessoa que Jesus não pôde controlar. Né? Apesar de que Jesus ele improvisava seus discursos, ele aproveitava o momento, mas isso não quer dizer, no fato de ele improvisar, que ele fosse uma pessoa inculta. Ele estudou, ele teve na sua juventude, ele esteve no colégio, uma pessoa rica, conhecido como José de Arimateia. Ele financiou os estudos dele, então ele é pessoa instruída, mas ele aproveitava o momento para improvisar então os seus discursos. Aí ele conta o caso da menina que foi ressuscitada. Então ele diz que ele foi chamado porque uma menina novinha tinha falecido, a família toda em choque, aquele sofrimento, e ele aproveitou aquele momento para falar da vida futura. Ele aproveitou para explicar, quando ele falou assim, gente, a menina não morreu, ela vive no mundo dos espíritos, na vida espiritual. Então ele começou a discorrer sobre que ela estava viva no mundo dos espíritos. O que aconteceu? Ele não sabe muito bem o porquê, mas alguém disse que viu a menina abrir os olhos e sorrir. É isso? E aí a pessoa começou, milagre, 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 a menina ressuscitou. E ele ficou sem saber o que fazer. Ele ia discutir com os familiares, ia dizer que não existe ressurreição. Aí ficou quieto, ele deixou passar, mas ele sabia que não houve, mas as pessoas que começaram a espalhar que a menina tinha ressuscitado, ele ficou quieto. E ele falou até que a partir daquele momento os sacerdotes começaram a olhar para ele assim, como, sabe, passaram aquele olhar, vamos dizer assim, atravessado. Outra situação também que passou como milagre, que não era a intenção dele, né, foi o tal da pesca milagrosa. Aquele que Jesus fala em pesca em abundância. Ele falou que estavam lá jogando a rede, né, a noite inteira, Pedro e o pessoal jogando aquela rede, a rede voltava vazia, e as pessoas então, eles já iam desistir. Já iam desistir porque a noite inteira sem pescar nada. Aí Jesus pediu para que eles jogassem pela última vez. Vou aproveitar aqui e fazer um parênteses. Jesus ele fala que ele não era uma pessoa assim séria, taciturna, concentrada nos próprios pensamentos. Ele falou que não, que ele era uma pessoa alegre, que vivia um momento, que se era uma festa, ele sorria, brincava. Ele era uma pessoa descontraída, ele era gente boa, né, vamos dizer assim. Então, ele pediu com jeitinho, ele pediu com amor, né, ele tipo assim, não mandou ninguém jogar rede, ele pediu. E aí o pessoal jogou a rede. Já no caso, Jesus estava na expectativa que a rede ia voltar vazia. Então ele já estava preparando o discurso dele. Ele ia aproveitar que a rede ia voltar vazia para explicar que no mister de pescar e no mister, né, ou na faina, no trabalho de pescar homens, também aconteceria a mesma coisa. Muitas vezes jogariam as redes e a rede voltaria vazia e a pessoa não poderia desistir, teria que insistir e continuar insistindo. Né? Então esse era o discurso, mais ou menos, que ele estava preparado, porque ele estava na expectativa dele, a rede ia voltar vazia. Só que, por surpresa, a rede voltou cheia de peixe. Então o discurso dele, ele não pôde fazer o discurso. E os pescadores começaram a dizer que foi milagre. Aí no caso da menina, ele não discutiu, porque né, não tinha ambiente para discussão. No caso dos pescadores, sim, ele discutiu, falou que não era, mas o outro insistiu que era, e ele que não era, que não é. Mas as pessoas, quando querem acreditar uma coisa, querem acreditar. Então passaram a espalhar que foi milagre, e ele dizendo que não era. Aliás, diga-se até de passagem que esse tipo de coisa foi usado até para acusar Jesus de que ele estava enganando o povo. Que ele dizia que tinha feito um milagre e depois dizia que não tinha feito. Isso lembra uma história muito atual. Que a pessoa não fez uma coisa, não disse uma coisa, aí o jornal diz que a pessoa disse, aí a pessoa insiste em dizer que não disse, aí o jornal diz que o cara voltou atrás.
Então era a mesma coisa. Jesus nunca disse que fez milagre, as pessoas diziam que ele fez milagre, e ele insistia em dizer que não fazia milagre, e aí os sacerdotes acusaram ele de enganar o povo, de deixar o povo acreditar que ele fazia milagre, e depois ele mesmo falava que não fazia milagre. Agora, outra história também muito interessante, que mostra como é que esse livro aí não quer enganar ninguém. Todo mundo lembra a passagem, né, de que dai a César o que é de César, né? Todos vocês lembram, né? É assim, que veio aquela pessoa para jogar aquela armadilha em cima de Jesus e falou assim, de dar aquela de dar de César o que é de César. Deixa eu vou achar aqui, assim, diz assim, mestre, pagaste tu tributo a César? Se o pagastes, por que o fizeste, desde que não reconheces alguma outra autoridade senão a de Deus? Se não pagastes, por que proíbes a rebelião se dás exemplo dela? Eu destaquei isso aqui primeiro, porque todo mundo, eu sou um, que sempre achei essa resposta de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, achei uma resposta perfeita. Mas Jesus falou que não, que ele deveria ter aproveitado o momento para ter explicado as diferenças entre a religião e o Estado. Mas ele pede desculpas por não ter dado essa resposta que ele precisava dar, ele pede desculpas porque ele se deixou levar. Diz que a pessoa que veio falar com ele, veio com aquela gana, veio com aquela, que a gente costuma dizer, aquele sangue nos olhos, fala assim, agora eu te peguei, agora você não tem escapatória. E aí Jesus acabou dando que nos dias de hoje chamaria lacração, acabou dando essa resposta. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos nos deter aqui, porque aqui tem muitos ensinamentos. Olhem bem da pergunta dessa pessoa, o muito significativo. Fala assim, mestre, pagaste tu tributo a César? Se o pagaste, por que o fizestes? Que não reconheces outra autoridade de Deus. Se não pagastes, por que proíbes a rebelião? Isso é importante, quer dizer, aqui mesmo ele não precisa nem falar que Jesus era contrário à rebelião armada, aquela guerra civil, ele era contra isso, porque veja bem, aquele acusador estava tentando, aquele rapaz da armadilha estava tentando, disse assim, você proíbe a rebelião. Então fica bem claro que Jesus não era a favor da rebelião. E para mim é muito importante destacar o seguinte, é um momento histórico dessa situação. Porque naquela época, o judeu que não seguisse as leis de Moisés era punido com a morte. Só que naquela época também está sob o Império Romano não permitia. Só ele, vamos dizer, só o César que podia mandar alguém matar. Os sacerdotes, né, poderiam mandar prender, podiam fazer uma porção de coisas, menos a pena de morte era uma coisa exclusiva de Roma. E eles não podiam matar Jesus simplesmente assim, sem mais nem menos, porque já tinham matado João Batista uns 2 anos atrás. Já tinham desafiado, vamos dizer, o poder de Roma. E eles ficaram com medo numa segunda vez, tornar a fazer a mesma coisa. Os romanos eles não eram lá muito, não eram muito pacíficos, então eles ficaram com medo. Então eles precisavam arrumar uma acusação de Jesus ele ter violado alguma lei romana para poder ser condenado à morte, porque a intenção dos sacerdotes era condenar Jesus à morte, eles não queriam nenhum outro tipo de acordo, né? Era a morte. Então, essa parte de Jesus, lá é César o que é de César, né? tinha toda essa conotação, vamos dizer assim, de como é que se diz? Tinha todo esse contexto, né, de querer prender ele, mas precisavam, vamos dizer, de acusar Jesus de alguma coisa que ferisse os princípios romanos. Outro também bem interessante é sobre aquela outra frase do camelo, né? É mais fácil passar um camelo na ponta de uma agulha do que o rico no reino dos céus. Né? Não é isso?
Então, aí já ouvi falar muitas histórias a esse respeito, o que pode ser, o que não pode ser, né? Camelo de repente era uma linha mais grossa, ou o camelo, ou a agulha de repente não era uma agulha, era uma passagem estreita, nos caminhos Então não é nada disso, Jesus falou que não é nada disso, camelo é camelo, agulha é agulha. Ele apenas explica que no idioma oriental, daquela forma de falar, então poderia haver esses exageros que ninguém estava achando que Jesus estava tentando enganar ninguém. Era apenas uma forma da natureza se expressar. E tem muitas, então, inúmeras passagens, ele explica em detalhes como é que foi a acusação, como é que o corpo dele sumiu, como é que não sumiu, a passagem dele com Maria de Madalena, no encontro romântico, como às vezes as pessoas tentam falar, o sumiço do corpo, está tudo explicado ali, tintim por tintim. Só que o vídeo vai ficar muito longo, então não vou contar tudo em detalhes. Vou aproveitar só para dar uma última, vamos dizer assim, uma última parte do livro que também me parece muito significativo. Como eu disse, Jesus aproveitava o momento para fazer os seus discursos. Então ele estava na porta de uma casa, ele ia fazer o discurso, a multidão estava se reunindo, e de repente começou a armar uma tempestade. E as pessoas, Jesus, entra para dentro, as pessoas já queriam se afastar, e Jesus, espera aí, presta atenção, deixa eu falar para vocês. Falou assim, olhe, em tudo se manifesta a bondade de Deus. Olha só, gente, eu faço questão, e vou ler do jeito que está no livro, mas eu faço questão bem de destacar isso. Presta atenção, vou repetir. Em tudo se manifesta a bondade de Deus. Olha a diferença entre esse espírito que está nesse livro e o normal das pessoas, principalmente os materialistas, falam que eles não veem tudo a bondade de Deus, em tudo eles veem a maldade do mundo, eles veem as coisas negativas, eles veem a intervenção do inimigo, né, como os evangélicos falam, enfim, eles veem tudo, só veem maldade. E esse espírito, ele vê em tudo, ele vê, em tudo se manifesta a bondade de Deus. E aí ele continua, compenetrai-vos, irmãos meus, da tempestade que se levanta em vossos corações, os mesmos fenômenos se põem em evidência. Aqueles elementos de luta, né? Os mesmos fenômenos se põem em evidência. A soberana mão de Deus é a dispensora dos dons do aviso, assim como o testemunho das culpas. A tempestade muito depressa se desencadeará. Onde estão os pássaros dos céus e os insetos da terra? Ao abrigo da tempestade, a respeito do qual a divina providência os preveniu. E aí vem um grande ensinamento. A tempestade surge em vossos corações, irmãos. Anuncia-se com a necessidade de prazeres ilícitos, ou degradantes para os vossos espíritos. O que eu destaco nessa passagem é isso. Ele aproveita aquele momento para nos convidar a uma reflexão. Primeiro, que tudo se manifesta a bondade de Deus. Depois ele mostrando que antes do desequilíbrio emocional, Deus manda os dons do aviso. Assim como na tempestade, ele avisa, os insetos já se colocaram no abrigo, ele também avisa a nós, seres humanos, quando vai se desencadear uma tempestade, que justamente se anuncia com prazeres ilícitos. Como é que eu poderia entender o que significa prazeres ilícitos? Eu entendo da seguinte maneira, Jesus em outra passagem, ele fala assim, irmãos, fazei com que vossa felicidade dependa do cumprimento de vossos deveres, de vossas obrigações. Então fica fácil. Se eu fizesse isso, de que fazer com que a minha felicidade dependesse do cumprimento das minhas obrigações, eu sei que seria um cara feliz. Então, se eu tenho uma obrigação e eu vou adiando, já posso dizer que isso é um prazer ilícito. Se eu digo assim, poxa, em vez de lavar uma louça, ou capinar um terreno, eu vou ver uma televisão, ou vou fazer um vídeo, ou qualquer coisa, eu já estou me desviando das minhas obrigações. Então já são prazeres ilícitos, que eu estou tirando da minha obrigação para colocar outra coisa que não é obrigação. Companheiros, eu quero muito agradecer a vocês todos
por ter assistido o vídeo, deixar essa frase que me parece lapidar: em tudo se manifesta a bondade de Deus. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Obrigado.